Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos pro vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui para falar o seguinte: não volte para o lugar onde você sempre quis sair. Pois é, para você pode parecer óbvio, eu não vou voltar para um lugar que eu quis sair um dia. Às vezes vai. E quando você tem vontade de voltar para um lugar que você já quis sair muito um dia? Quando você se apega a pequenas boas lembranças que você teve num ambiente, com determinada pessoa. Às vezes você teve boas lembranças com essa pessoa e aí você fica querendo voltar para esse ambiente. Porque você pensa assim, bem, antes não deu certo, mas quem sabe um dia as coisas podem mudar. Quem sabe essa pessoa que me fez mal, por exemplo, pode voltar a refletir e as coisas serem diferentes. Então você às vezes se apega a um tipo de saudosismo, sabe? Você tem saudade por alguns momentos que você viveu que foram bons. Só que a nossa mente, gente, ela prega peças na gente, sabe? A nossa mente nos engana, porque talvez a gente possa ter vivido realmente bons momentos com algumas pessoas, com alguns lugares que a gente visitou. Só que a nossa mente vai tentar não nos fazer lembrar dos momentos ruins, que provavelmente houve momentos ruins. Só que a nossa mente, ela vai tentar nos fazer se apegar a somente momentos bons. Então, se um dia você quis sair desse lugar, desse relacionamento, é porque você teve motivos para isso. Então, cuidado para você não estar criando uma narrativa mental que justifique algumas escolhas, que justifique você permanecer num ambiente tóxico, por exemplo, permanecer com pessoas tóxicas. Gente, a gente tem que cuidar da gente, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, porque se nós não fizermos isso por nós, ninguém vai fazer. Então, às vezes, você está criando uma narrativa mental para fazer com que você suporte determinadas coisas que você não precisa viver. Sabe por que você quer viver algo que não tem necessidade? Você pode muito bem trabalhar em si mesmo, trabalhar na sua mente, para você desenvolver uma autonomia, uma independência emocional e você viver a sua vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Às vezes você é uma pessoa que já passou muito perrengue, passou por muito estresse, passou por muito problema e agora você tem a oportunidade de trilhar a sua vida, sabe? De fazer suas próprias escolhas. E aí você tá escolhendo a se apegar a algo que já foi, sabe? Foi um ciclo que já se encerrou. Tem coisas que acontecem na nossa vida para nos ensinar. Então, às vezes, a gente precisa cortar mesmo relações, deixar de permanecer em ambientes. A gente precisa, de fato, encerrar ciclos na nossa vida. E muitas razões do nosso sofrimento é porque a gente não aceita isso. A gente não aceita que a gente precisa encerrar ciclos. Então a gente fica naquele looping, sabe? Naquele looping infinito, vivendo as mesmas situações, às vezes com pessoas diferentes. Mas sabe quando você vive alguns sofrimentos, só que muda só o rosto da pessoa? Então, é porque talvez aquela situação tenha algo a te ensinar. E enquanto você não aprender isso, você vai ficar revivendo sempre a mesma situação. E isso foi algo que eu aprendi, inclusive através da psicologia. Foi algo que eu entendi, né? Eu finalmente aceitei que existem situações que eu, por exemplo, tenho que pôr um ponto final, não é colocar uma vírgula. É de fato botar um ponto final nessa situação. Porque ou você faz isso, ou você vai estar destinado a viver sempre a mesma coisa, sabe? Então a gente precisa viver uma verdadeira metanoia, né? A palavra bíblica é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Então, a gente precisa viver uma mudança de mentalidade na nossa vida se a gente quiser realmente viver o novo. Porque muitas vezes a gente pode dizer pra gente que a gente quer viver o novo, mas a gente não quer. Porque uma pessoa que quer viver o novo, ela faz o possível para tomar novas decisões. Ela faz o possível para se esforçar, sabe? Faz aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes a gente não tá fazendo o que precisa ser feito. Então, como é que a gente tá dizendo pra gente que a gente quer viver o novo se a gente não faz o que precisa ser feito? Né? Muitas pessoas dizem ano após ano, no começo do ano, que o ano vai ser diferente. Não, o meu ano vai ser diferente porque eu vou ter hábitos mais saudáveis, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. E na verdade está só se enganando, porque enquanto você não tomar uma postura, você decidir de verdade, gente, decisão vem com ação. Não adianta você viver com narrativazinha, dizendo que você vai fazer uma coisa e você não agir verdadeiramente, sabe? Então, muito cuidado com as narrativas, gente, que vocês levam para a vida de vocês, porque existem verdadeiras prisões mentais e emocionais quando você decide dar chance para algo que a gente já sabe que não vai dar em nada, sabe? Às vezes a gente já sabe que dar uma segunda chance para uma pessoa, para uma determinada situação, não vai mudar. Existem pessoas que elas não querem mudar, elas não aceitam a mudança, sabe? E se aceitassem, ótimo, seria maravilhoso, mas elas não querem. E a gente não pode decidir por ninguém, a gente só é responsável pela nossa própria vida. A gente não é responsável pela vida de ninguém.
A gente, no máximo, pode influenciar pessoas, falar com pessoas, tentar motivar pessoas, mas no fim das contas, cada decisão cabe a cada um de nós. Então, nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Nós não somos responsáveis pela vida do outro. E você se colocar em situações que você viu que não vai mudar, que você vê que, tipo, não tem como você salvar uma pessoa que não quer ser salva. Então, só quem salva verdadeiramente é Deus. E Deus respeita isso. Deus respeita pessoas que não querem mudar. Deus deixa que essas pessoas tomem a sua própria coisa, não, as suas próprias consequências, sabe? Pessoas que não querem levar a cruz, né? Como a Bíblia diz, né? Que cada um carregasse a sua cruz. Tem pessoas que não querem carregar a cruz, não querem carregar algumas situações e mais vão carregar suas consequências o resto da vida. Porque ou a gente realmente vive uma vida com mais significado, com mais propósito, com mais leveza, ou a gente vive uma vida pesada. E tem pessoas que querem viver uma vida pesada. E você dar a oportunidade para pessoas que querem viver uma vida pesada é você pedir para sofrer junto com essas pessoas. Cada um, gente, é responsável pelas escolhas que faz. Eu passei muito tempo da minha vida tentando convencer as pessoas que o caminho que elas estavam levando não era o certo, não era o bom. Por quê? Por amor, né? Por amor. Porque só quem ama de verdade vai investir tempo em outra pessoa ao ponto de insistir para que essa pessoa mude seus hábitos, mude sua mentalidade, com medo de você ter uma quebra de relacionamento com essa pessoa, você insiste para que essa pessoa valorize você, cuide de você, trate você bem, que é o mínimo, na verdade, ninguém tem que fazer isso, tá? Se você tá fazendo isso, pare agora, porque é um erro que eu já cometi, já refleti, e é algo que eu já mudei na minha vida, de você tentar ensinar a pessoa como ela deve te tratar. Não. Qualquer ser humano comum tem que saber como tratar o outro, como respeitar o outro, e se você está lidando com uma pessoa que não te respeita, que não te trata bem, eu tenho uma notícia pra te dar. Talvez essa pessoa não tenha consideração por você. Essa pessoa não gosta de você assim da forma como você pensa. A gente precisa aceitar que nós não estamos no lugar das pessoas, né? Não estamos no lugar das pessoas... Ai, meu Deus, gente. Às vezes minha dicção trava, sabe? Principalmente quando eu tô muito cansada. Minha rotina tem sido muito pesada esses dias. A gente não está no mesmo local que a gente coloca essas pessoas na nossa vida, no mesmo grau de importância. Pronto. Consegui falar finalmente, depois de uns trava-línguas aqui que acontece, normal, né? No mesmo grau de importância. Então a gente coloca uma pessoa num grau de importância na nossa vida e essa pessoa não nos coloca no mesmo grau de importância. E a gente precisa seguir em frente em relação a isso, tá? Por mais doloroso que seja. Já passei muito tempo, gente, insistindo. E eu simplesmente cansei, sabe? Entreguei pra Deus e seja feita a vontade de Deus. Se essa pessoa quiser melhorar de vida, quiser parar pra pensar no que ela tem plantado na vida dela, nas consequências que ela vai tomar na vida dela, se continuar dessa forma, bem. Mas se não, não. Isso é algo que eu não tenho que resolver. Essa pessoa tem que resolver com si mesma, com Deus. Essa pessoa que tem que refletir sobre a própria vida. A minha parte, eu fiz, que é o que? Dar o feedback, né? Eu acho que quem se importa de verdade dá um feedback, diz, olha, por que você tá agindo dessa forma? Olha, não faz isso, né? Enfim, olha, eu não gosto de ser tratada dessa forma, me trata com mais respeito e tudo. E a pessoa vai decidir. E assim como eu vou decidir também. Se essa pessoa decidir não me respeitar, eu também tenho a decisão de não permanecer, entendeu? De não disponibilizar o meu tempo, a minha energia. E se tem uma coisa que eu descobri, gente, é que tempo e energia são finitos, sabe? A sua vida é só única, é só uma, né? A sua vida é única, então você tem que escolher onde você deposita a sua energia, onde você deposita o seu tempo. Então você tem certeza que você quer depositar a sua energia, o seu tempo, com pessoas que não te respeitam, com pessoas que não valorizam a sua presença, com lugares que já demonstrou mais do que tudo, que tipo assim, já se encerrou o seu lugar ali, sabe? O seu ciclo ali. Então, coisas antigas vão, coisas antigas saem da nossa vida para que melhores possam vir. Então, gente, hoje em dia, eu tô muito livre, assim, sabe, desse pensamento de que eu aceito o novo que Deus tem pra mim. Tipo, hoje em dia eu não tenho mais esse medo de perder pessoas. Eu já tive muito esse medo, hoje em dia eu não tenho mais. Porque eu entendo que o que Deus tirar da minha vida é porque Deus tem algo muito melhor pra me dar. Não existe nada, gente, na minha vida que Deus não me tirou, que Ele não me deu algo melhor no lugar. Então, hoje em dia eu tenho a convicção, eu tenho certeza, se Deus tirar uma pessoa da minha vida hoje, Ele vai colocar uma pessoa muito melhor. Vai colocar uma pessoa que me valorize, uma pessoa que me respeite, uma pessoa que me compreenda, que realmente me escute, não que esteja ali só de corpo presente e emocionalmente distante, não. Uma pessoa que se importe verdadeiramente comigo. Porque Deus, Ele tem o melhor para nos oferecer.
Então, quando você acredita com convicção que Deus tem o melhor para te dar, você recebe o melhor. Mas depende muito daquilo que você acredita, depende muito do valor que você acha que você tem. Então, se você acha que você merece mais, você vai receber mais. Se você acha que você merece migalha, você vai receber migalha. Porque as pessoas, elas vão nos dar aquilo que elas acham que a gente merece. Então, tem pessoas que têm uma versão nossa na cabeça delas. Então, tem pessoas que vão nos enxergar com valor e tem pessoas que não vão nos enxergar com valor. Mas o mais importante de tudo é a forma como você se enxerga. Porque você é quem diz para as pessoas se você vai aceitar aquilo que elas estão dispostas a dar. Então, você pode olhar para uma pessoa e pensar, ah, é só isso que você tem para me dar? Pronto, tudo bem, só que isso aqui para mim não é o suficiente. Tchau. Vá pro seu caminho, siga a sua vida que eu siga a minha. Ah, você tem isso pra me dar? Pronto. Isso sim é algo que é compatível comigo. Isso sim eu acho que eu mereço respeito, amor, carinho, consideração, pronto. Nós estamos no mesmo nível, nós estamos querendo a mesma coisa, pronto. Então você sim, você dá pra entrar na minha vida porque você está disposto a oferecer pra mim aquilo que eu realmente desejo. É isso. É isso, você precisa ter essa clareza mental, sabe? Então, se você não tiver clareza mental do que você quer pra sua vida, você sempre vai estar retornando no mesmo ciclo. Vai estar aceitando pessoas de volta na sua vida, pessoas que te machucaram, pessoas que te humilharam. Gente, tem pessoas que não só nos machucam, tem pessoas que nos humilham, sabe? Na forma de tratar, na forma de se expressar. Tem pessoas que têm prazer em ferir os nossos sentimentos, de ferir o nosso coração. Então, quando você percebe que uma pessoa tem prazer em ferir os seus sentimentos, o seu coração, gosta de brincar com você, gosta de brincar com o seu coração, sabe? Como se fosse um jogo, não entende que você é um ser humano com emoções, não tem consideração nenhuma por você. É sério que é do lado de uma pessoa assim que você quer permanecer? Então tem pessoas que não dá pra gente se afastar, mas a gente precisa ter um jogo de cintura. Mas a gente pode decidir não estar perto. E isso é o que eu tenho refletido. Eu sei do meu valor. Quem quiser que não entenda o meu valor, quem quiser que rejeite a mim, o meu valor e tudo mais, quem não pode me rejeitar sou eu. Eu que tenho que enxergar o valor em mim, eu que tenho que pensar, Deus pagou um preço na cruz, foi por todo mundo menos por mim? Não, foi por mim também. Deus pagou, Jesus pagou um preço por mim também. Então não vou me achar pouca coisa não. Eu tenho valor sim. E eu tenho que reconhecer o meu valor todos os dias. Você precisa reconhecer o seu valor todos os dias também. Então, se vocês gostaram desse vídeo, gente, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.